Hello, meus amores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de inglês. E na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre reported questions, né? E o que seria isso? Então, reported questions nada mais são do que uma forma de relatarmos o que foi perguntado por alguém, né? Ou seja, alguém me faz uma pergunta, certo? Pergunta: quantos anos você tem? E aí, né, mais na frente, outra pessoa me pergunta, o que foi que fulano perguntou a você? E aí eu vou relatar a pergunta que a outra pessoa me fez. Ela me perguntou quantos anos eu tenho, certo? Então seria mais ou menos dessa forma, ou seja, uma pessoa A pergunta a B e o B conta a pergunta ao C, certo? Alguém faz uma pergunta e a pessoa que recebeu a pergunta depois relata essa pergunta a outra pessoa. Tá dando para entender? Tá um pouquinho complicado, mas vamos para o exemplo para vocês entenderem melhor. Por exemplo, diálogo 1. Vamos em português, tá certo? Para vocês compreenderem, depois vamos para o inglês. Diálogo 1. Jack pergunta, né? Me faz uma pergunta. Quando você vai viajar? E eu respondo que ainda não sei. E aí, Peter, né, Pedro lá, pergunta para mim o que Jack lhe perguntou. Então, eu vou relatar, né, a pergunta que Jack me fez. Eu não vou reproduzir a pergunta, tá, gente? Reproduzir é diferente de relatar. Eu vou dizer o que Jack me perguntou. Jack me perguntou quando eu irei viajar. Então, agora vamos ver a diferença entre relatar uma pergunta e reproduzir fielmente a pergunta. Nesses diálogos aqui, ó. Jack, diálogo 1. Jack, quando você vai viajar? Eu respondo, ainda não sei. É o mesmo diálogo anterior, tá certo? Peter, o que Jack lhe perguntou? Jack me perguntou quando irei viajar. Relatei a minha pergunta para Peter. E reproduzir a pergunta é diferente de relatar, tá certo? Ó, reproduzindo. Peter pergunta, o que Jack lhe perguntou? E eu respondo, Jack me perguntou, quando você vai viajar? Estou reproduzindo a pergunta que Jack me fez, não estou relatando, né? Se eu fosse relatar, eu falaria, Jack me perguntou quando eu irei viajar. Então, deu para entender, gente? Então, reportar, né, uma pergunta é isso, é relatar para outra pessoa uma pergunta que alguém lhe fez, certo? Então, né, quando nós vamos, nós temos aqui outro exemplo. Vamos imaginar aí, tá certo? Uma pessoa chamada Peter está no carro com seu amigo Jack, que porta um GPS, né? Ou seja, tem um GPS lá no carro e esse GPS para de funcionar. Então, Peter pergunta para Jack onde ele deve, após as instruções iniciais, ir, né? O que ele deve fazer, para onde ele deve ir. E Jack diz que não faz a mínima ideia. Então, aí o diálogo é em inglês. Where do I go? Onde eu vou agora? Peter pergunta, né? E Jack responde, I have no ideia. Eu não faço ideia, eu não tenho ideia. Certo? Então, gente, quando vamos reportar, né, uma pergunta, nós temos a presença dos pronomes interrogativos, como, quando, onde, certo? E aí, né? Então, depois, Jack foi relatar o que aconteceu para Paulo, tá? Então, agora vamos supor que no dia seguinte, Peter conversa com uma pessoa chamada Paul. Peter comenta, né, sobre o que aconteceu no dia anterior, no qual ele e Jack ficaram perdidos por falta do GPS, e Paul, ansioso para saber a resposta, ou para saber da história, pergunta a Peter o que exatamente ele perguntou a Jack, assim que o GPS parou de funcionar. Então, Paul pergunta, What did you ask Jack? O que você perguntou a Jack, né? E Peter relata a pergunta que ele fez a Jack. I asked him where to go next. Eu perguntei a ele para onde ir a seguir, certo? Então, ele relatou a pergunta que ele fez. Então, vamos para a estrutura agora. Né? Quando nós vamos reportar uma pergunta, né? Quando nós vamos relatar uma pergunta que alguém nos fez ou que nós fizemos a alguém, nós usamos a estrutura do sujeito, certo? Esse sujeito pode ser a pergunta, pode ser a pessoa que me perguntou
ou como esse sujeito pode ser também eu, né? Que no caso eu fiz a pergunta a alguém. E nós vamos acrescentar também asked me, né? Me perguntou. Asked aí está no passado, observem a partícula ed, mais o pronome interrogativo, né? Que pode ser where, pode ser qualquer um, tá certo? Mais um sujeito e mais um verbo. Por exemplo, temos aí uma pergunta feita por John para Daniel. Ele pergunta: Where did Bob go? Né? Onde Bob foi? E depois Daniel vai relatar essa pergunta para Paul, para outra pessoa, né? John asked me where Bob went. Então, observem aí nessa frase. John, né, que é o sujeito que fez a pergunta, asked me, né, me perguntou. Where é o pronome interrogativo, Bob é o sujeito, e o went aí é o verbo, tá certo? Então, John me perguntou onde Bob foi. Certo, gente? Tá dando para entender mais ou menos o que é relatar uma questão, é relatar uma pergunta em inglês, né? Nós sempre vamos usar essa estrutura asked me, certo? Sempre. E aí, nós temos que observar, né, o tempo verbal. Porque quando nós vamos relatar uma pergunta, essa pergunta já é passado. Então, o tempo verbal que nós vamos utilizar é o past perfect, né? Que é o passado do passado. Ou seja, eu vou falar sobre uma pergunta que já é passado, né? Então, por exemplo, pergunta feita para John. Where do you live? Where do you live, né? Ou seja, né, John perguntou, onde você vive? Isso já é passado, né? E aí, Daniel relatando a pergunta de John para Paul, né? John asked me where I live. John me perguntou onde eu vivo. Então, aí já é um passado do passado, certo? Tá dando para entender? Né? O que fazemos no caso é converter o tempo verbal da pergunta que nos fazem diretamente para um tempo verbal que seria o seu passado do passado, que é o past perfect. Deu para entender, gente? Então, agora nós vamos falar um pouquinho também sobre tag questions, né, que entra nesse assunto. Então, o que são tag questions? As tag questions são perguntas curtas utilizadas no fim de uma frase para solicitar a confirmação de uma informação dita na frase anterior. Ou seja, é uma perguntinha curta, né, que eu faço após falar uma frase, né, eu faço essa pergunta para que a pessoa me confirme. Então, a frase anterior à vírgula costuma expressar uma ideia incerta, né? Porque quando eu pergunto a confirmação, né, a pessoa vai me dizer que pode ser sim ou pode ser não. Enfim, ela pode confirmar ou pode não confirmar. Então, ela tem a tag question, tem a função de obter a confirmação dessa possibilidade. Vamos ver um exemplo. Outro detalhe é que uma das principais características das tag questions é que se a primeira frase for uma afirmação, a question tag, né, será uma pergunta negativa. E se a frase for uma negação, a question tag será uma pergunta afirmativa. Vamos ver no exemplo. It's a very cold day. Isn't it? Então eu perguntei. É um dia muito frio. É uma afirmação, né? Eu estou afirmando que para mim está um dia muito frio. E aí eu pergunto para aquela pessoa, não é? Na esperança de que ela me confirme que é um dia muito frio também para ela, certo? Então, primeira frase aí é um dia muito frio, tá afirmativa. E a question tag tá na negativa, não é? Estou esperando aí que ela me confirme. Ou eu posso falar alguma coisa negativa e esperar que a pessoa me confirme com o que eu falei, né? Que no caso é uma question tag positiva. I haven't seen my notes. Have you? Eu não vi minhas anotações. Você viu? Né? Eu estou na esperança de que aquela pessoa tenha visto minhas anotações. Certo? Dá para entender o tag question? Isso é muito fácil, né, gente? O tag question, né, em português, ele
corresponde àquelas perguntinhas que a gente não é mesmo, não é verdade? Então, temos aqui alguns exemplos. Ri, o sueli dos vegetais dos ri, eles geralmente não comem legumes. Come, né? Eu estou perguntando a alguém. Eles geralmente não comem legumes. Come, estou perguntando, e aquela pessoa pode me confirmar sim ou não. Ah, ele come sim. Não, real, ele não come. Certo? Então, outra coisa que nós temos que prestar atenção é no tempo verbal utilizado nas tag questions. Porque a tag questions, né, o tempo verbal deve corresponder ao tempo verbal utilizado na frase. Se eu estou falando sobre o simple present, né, se eu estou falando de uma frase no presente, o tag questions tem que estar no presente, ou seja, o auxiliar deve ser o auxiliar do presente. Se eu estou falando sobre o present continuous, o auxiliar deve estar no present continuous. Se é passado, eu tenho que usar o auxiliar do passado. Se é futuro, eu tenho que usar o auxiliar do futuro. Então, trouxe aí alguns exemplos, né, de cada tempo verbal para vocês verem, tá certo? Por exemplo, they are dancing, aren't they? Eles estão dançando, não estão? He wasn't invited for the party. Was he? Ele não foi convidado para a festa dela. Foi. E o exemplo no futuro, temos aí o auxiliar do futuro, né, na primeira frase. Então, na tag questions também temos o auxiliar do futuro, certo? Ela chegará logo, não chegará? Então, gente, espero que tenham entendido. Se não tiverem entendido, é só ir lá no meu privado e tirar as dúvidas de vocês, tá certo? E façam uma atividade para praticar. E por hoje é isso.